Capítulo 11. Injustificável explicação. O bem e o mal parecem ter a mesma idade. Irmãos gêmeos que brigam desde a maternidade. Assim como o fascismo e o nazismo, que têm em comum o mesmo embrião. Mas sendo políticas para governar uma nação, unindo forças e remando na mesma direção, o mal. Para qualquer criatura em qualquer situação. Pois são ondas de ações que partem de ideologias desumanas, criadas por gente grande em momentos de crise. Transbordando em medidas radicais e autoritárias que persegue, escraviza, humilha e maltrata todo mundo. Jogando crianças, jovens, adultos e velhos num desesperador abismo profundo. Culpando quem não tem culpa. Punindo impunemente sem pena, e ao invés de promover a paz no planeta, só traz mais problemas. Condenando inocentes e expondo um racismo doente e inconsequente por pensamentos imundos. Nesse ritmo, de 2 de outubro de 1935 até maio de 1936, a Itália fascista invade e conquista a Etiópia, na África. Enquanto, de 25 de outubro a 1º de novembro de 1936, a Alemanha nazista assina um pacto com a Itália. Começa a escorrer as lágrimas e o eixo Roma-Berlim é anunciado. Guiados por um homem chamado Adolf que dizia, principalmente, ser culpa dos imigrantes judeus, os tempos difíceis que a Alemanha já tinha enfrentado. Alegando que criavam desordem e roubavam oportunidades dos alemães puros, tidos pelos nazistas como uma raça superior. Sendo necessária a criação de uma linhagem ariana como nova identidade. Enquanto isso, Pauline já tinha 10 anos, e diferente do resto do mundo, não tinha nenhuma maldade. Capítulo 12. Sinais externo. A segunda paixão de Pauline surgiu na escola. A pintura. Tomando uma proporção inimaginável em um concurso cultural ao retratar uma realidade dura. Seu olhar sobre a história, sua assinatura. Todo dia 14 de julho a França comemora a queda da Bastilha. Que representa o estupim da Revolução Francesa em 1789, ocorrido no mesmo lugar onde hoje se encontra o 11e, distrito de Paris, a cidade-luz que neste dia ainda mais brilha. Naquele tempo e local havia uma prisão. Reduto de intelectuais e nobres, considerados contra a ordem do rei e corte, mandados por sua determinação. Até que um dia o povo se revoltou. Invadiu o castelo, prenderam reis e familiares em outra cadeia, e o presídio da Bastilha derrubou. Antes libertando quem estava dentro, e depois de algum tempo, amarrando e desfilando com os novos presos em direção à guilhotina. Uma história passada que pulou dos livros e foi para a cabeça da menina, se juntará ao seu momento presente. Um pouco confuso igualmente. De insatisfação política e ebulição evidente, devido a passeatas, de manifestações, greves e um movimento comunista, de foice e martelo, crescente. Com pessoas nas ruas, de punhos cerrados e erguidos caminhando em frente, captados por um olhar reflexivo e antenado, transferidos e desenhados numa folha branca pela menina, avaliado pelo júri do concurso, e o resultado, primeiro lugar conquistado. E como prêmio, um quadro de um artista famoso e uma viagem a Paris. A obra pôde levar. Mas a cidade não foi visitar. Uma guerra iria estourar. Capítulo 13. Novos planos. Até chegar até ali, o mundo havia dado muitas voltas. Algumas para trás. Em 25 de novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial assinam um pacto contra a União Soviética e o movimento comunista internacional. Assim, no ano seguinte, em 7 de julho de 1937, o Japão invade a China, dando início, no Pacífico, à Segunda Guerra Mundial. Já Pauline completa 11 anos, vivendo em paz a sua vida normal. Voa o tempo no vento. De 11 a 13 de março de 1938, a Alemanha, de Adolf Hitler, incorpora a Áustria numa invasão. É como o filho voltando para a pátria-mãe, mas com ódio no coração. Em 29 de setembro a Tchecoslováquia é forçada a ceder para o ditador, uma importante região de defesa militar do país, por sua estratégica posição. Pauline já tem 12 anos e um irmão. Jorge. 2 anos mais velho. Comemoração.
do lado frágil francês e forte alemão. Enquanto um inofensivo estudante de teologia suíço interpreta o Evangelho, achando ter descoberto a doença maldita e o santo remédio. Vai para a Alemanha em 9 de novembro de 1938, levando a solução no bolso. O destino é Berlim, e para o fim, falta pouco. Senta-se numa arquibancada vendo de perto a ascensão que Adolf está a celebrar. Desfile militar. A cena está armada e a hora é chegada. A plateia agitada. Nervoso, o aprendiz, um revólver saca. E na mira de atirar, o povo saúda seu líder de braços direitos erguidos com a palma da mão para baixo, virada e esticada, e ele não vê mais nada. Visão bloqueada. Missão abortada. Fracassada. Meses de preparação em vão. Maurice Bavot sai pela culatra, mas logo é preso e vem a confessar. Já Hitler, pela segunda vez, da morte, parecia conseguir escapar. Capítulo 14. Déjà vu. Recapitulando, 1938 foi um ótimo ano. Tempo de Copa do Mundo de futebol na França. Mas não era por isso que Pauline o guardaria na lembrança. O motivo é que, apesar de já estar com 12 anos, ainda era uma criança. Vivendo a maravilhosa inocência da fase, com energia e plenitude, em harmonia com o amadurecer da consciência, ao se avizinhar da juventude. Numa boa e bem próxima relação com Jorge, o irmão, e já um pouco diferente do jeito de antes, distantes, os pais também lhe davam mais atenção. A menina vivia contente. E nos meses fora do colégio continuava a brincar pelas ruas do Pourmarchand, arteira e inquieta como sempre, mas sem falar nada a ninguém quando aconteciam incidentes. Somando à sua diversão, idas ao cinema, em sessões matinês. Que antes dos filmes exibiam as notícias mais importantes do mundo, como faz hoje a TV. Lá ela soube que a França perdeu no futebol para a Itália, que mais tarde foi campeã, e pela primeira vez quem não passou da primeira fase da Copa foi a seleção alemã. Em compensação, nos campos de batalha, os alemães avançavam por toda a Europa fazendo alianças para a dominação, de um jeito ora agressivos, ora sorrateiros, que eram exibidos na grande tela, antes da sessão. Nunca achamos que algo ruim vai atingir a gente. E com Pauline não era diferente. Voltando para casa, ultimamente cheia de parentes, num clima de alegria que só crescia ao se aproximar o verão. A estação preferida dos europeus para descansar. Como a família da menina fazia, por 3 sagrados meses, sendo a hora de escapar. Córcega. Capítulo 15. Férias. Quem chega à ilha por Calvi, cidade onde muitos afirmam ter nascido o descobridor da América, é recebido por uma beleza indomável, com um ar puro agradável e um tapete verde oferecido pela vegetação de Maqui. Onde o olhar vai sendo levado em direção a uma grande fortificação cor de areia em companhia do cheiro dos figos da Índia, anfitrião que aprisiona quem se aproxima de barco dali. Foi sempre esta visão que Pauline tinha, desde muito pequenininha, de julho a meados de setembro, entre mar e montanha daquele inesquecível lugar, em férias, junto de seus pais e irmão. Montando acampamento após os pés descalços tocarem o chão, com barracas improvisadas, feitas pelo pai marinheiro, com lonas usadas para cobrir trens e caminhão, sem luxo, a não ser o de passar bastante tempo num doute farniente, num pedaço do paraíso, como ainda sugere a expressão no idioma da antiga dona da região. Pauline ali se realizava. E o pai, desde muito nova, na água a jogava para forçá-la a nadar. Seria uma ofensa para ele se ela não aprendesse, já que era um homem do mar. Ela aprendeu e jamais esqueceu. Assim como onde nasceu sua terceira paixão, a música. Ouvida pela primeira vez num rádio a galena numa casa distante na ilha, onde a menina curiosa também ia buscar notícias do mundo para trazer à família. Viver em contato com a natureza traz vantagens. Pois assim como um pássaro naturalmente sabe quando o tempo vai mudar, dá para sentir quando uma grande onda está a se formar. E naquele verão de 1939, o cheiro da guerra estava no ar.